Boa noite, pessoal. Então, dando continuidade ao nosso curso, agora nós relatamos o que está disposto no artigo 28 do Código Penal, tratando ainda da imputabilidade e de algumas cláusulas que podem impedir essa imputabilidade. Nós temos, no artigo 28, uma interpretação restritiva no tocante à questão relacionada à emoção ou à paixão ou à embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Então, o artigo 28 começa assim: não excluem a imputabilidade, a emoção ou a paixão, e no inciso 2, a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substâncias entorpecentes, né, que tenham efeitos análogos ao do álcool, de outras drogas que tenham efeitos semelhantes, né, sobre a psicologia, sobre o comportamento do sujeito, né, semelhantes ao do álcool. Observamos que no inciso 1, ao tratar da emoção e a paixão, temos aqui claramente o seguinte: não excluem a imputabilidade, e isso é uma coisa que, digamos assim, diz respeito à análise, né, ainda da primeira estrutura do conceito de culpabilidade. Quando tratamos disso, que está previsto no inciso 1, temos a ideia exatamente de que o critério adotado no 26 foi o biopsicológico, porque a emoção e paixão são comportamentos que alteram a psicologia humana, realmente trazem uma certa alteração também cognitiva, mas são comportamentos normais, né? Não patológicos propriamente, ou seja, não tem uma doença mental por trás disso, porque todos nós estamos sujeitos a esses sentimentos, a essa experiência de nos emocionarmos ou de nos apaixonarmos. A diferença entre a emoção e a paixão está na ideia da cronicidade. Então, alguns autores até dizem que o quadro emotivo é agudo e o quadro passional é crônico. Tem um exemplo que o André Stefan dá, é um penalista, né, no seu texto de direito penal, manual de direito penal, ele diz o seguinte: quando o time preferido da gente faz um gol, então nós ficamos emocionados, né? Aquela vibração é uma emoção. O fato de torcer por um time, e torcer de forma vibrante, apaixonada, prolongada, é uma paixão, porque é uma coisa crônica, né? Então, quando a seleção brasileira faz um gol, a gente vibra, né? Todo mundo levanta a mão e tal. Queria voltar a ter essa animação depois dos 7-1, mas a gente tenta, né? Então, a gente fica feliz. A paixão que a gente tem pelo futebol é uma coisa crônica, né? Ou seja, é prolongada, né? O brasileiro, sobretudo, né? A paixão, ela tem essa cronicidade. Em princípio, é óbvio que quando eu faço essa interpretação dada pelo artigo 28, que é uma interpretação restritiva com relação a alterações psíquicas que não excluem a imputabilidade, é a emoção e a paixão que acomete um ser humano na sua normalidade, né? Que não tenha uma patologia. Então, dentro dessa questão, eu gostaria de passar aqui para vocês essa ideia de que a análise trazida, né, dentro do 28, né, emoção ou paixão, ela vem acobertada por outros elementos que podem servir, né, para fazermos uma análise também de maior ou menor reprovabilidade do réu.
Quando nós formos estudar, por exemplo, a aplicação da pena no seu sistema trifásico de aplicação, que é uma metodologia adotada pelo artigo 68 do nosso Código Penal, no tocante à forma como o juiz sai de uma pena em abstrato em limites variáveis e combina uma pena única, né, para o autor de um crime, vamos observar que no artigo 65, inciso 3, existe uma atenuante genérica no tocante à pena, que é do sujeito que age por influência de violenta emoção ou de paixão no cometimento do crime. Então, embora nós compreendamos que não exclui a imputabilidade, ele pode ter um reflexo, uma consequência, numa maior ou menor reprovabilidade do réu, de acordo com aquilo que a gente averigue no caso concreto. Agora, é óbvio que, para isso, veja que o artigo 65, inciso 3, na linha que eu vou passar aqui para vocês, tenha a nos dar, né? Ter o agente cometido o crime, e vejam, procurado, cometido, e a linha C, né? Cometido o crime sob coação a que podia resistir ao incumprimento de ordem superior ou sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Então, não é só a questão do quadro emotivo. Existe uma contribuição da vítima, do sujeito passivo do crime, para este quadro emotivo. O comportamento injusto anterior da vítima contribui para a prática. Então, ter cometido o crime sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. No tocante a isso, e reparem bem, o que está descrito aqui no artigo 65, né, são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Cometido o crime, sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Aqui existe uma atenuação. Há uma reprovabilidade menor do autor nessas circunstâncias. Temos, diferentemente, no tocante especificamente ao homicídio, o que poderia ser considerado um ato injusto da vítima que contribua para este fato. Uma injúria, né? Ou seja, uma ofensa à dignidade ou decoro do sujeito, que é um crime contra a honra, digamos assim, uma provocação vexatória, sei lá, se colocam, né, uma série de exemplos. Deixa eu tratar da questão relacionada ao 121, que é o homicídio, que talvez esclareça um pouco, porque eu vou fazer até é o homicídio privilegiado, Raíssa, que nós vamos analisar no parágrafo 1º do artigo 121, matar alguém, a gente lê isso, nós estamos lendo matar intencionalmente alguém, matar querendo alguém, é o chamado animus necandi, né, a intenção de matar. No parágrafo 1º eu tenho, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sobre o domínio. Aí vejam só o termo. Há uma distinção entre influência e domínio. Sobre o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. O juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Tivemos uma discussão de que o crime, antigamente até havia uma dimensão que era estudada quando o dolo estava na culpabilidade, sobre a ideia de dolo de ímpeto. Dizia-se muito a perspectiva de algo que foi proveniente de um comportamento impetuoso do agente, sujeito que agiu de ímpeto sem reflexão, né? Na realidade, mesmo algo que seja feito num rompante, ele é refletido, porque existe uma representação mental daquilo que a gente está objetivando ou do que quer praticar.
Então, dentro dessas dimensões, veja só, se o agente comete o crime impelido, né, ou sobre o domínio, se o agente comete o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então, haverá uma redução da pena de 1/6 a 1/3. Observem que, diante desse fato, que eu estou aqui colocando para vocês, a diferença que nós podemos estipular entre influência e domínio tem a ver com o intervalo de reflexão. Vamos lá para os exemplos que são repetidamente falados. O sujeito que teve a filha estuprada pelo melhor amigo de infância, que frequentava a casa dele. Então, 2 ou 3 meses depois, reencontra-se com ele e ele estava livre, né? Não tinha sofrido qualquer tipo de consequência, mas no rompante mata-o. Isso já foi levado para uma jurisprudência que classificou que haveria nesse caso, apesar de ter havido um intervalo, e vejam, foi de alguns meses esse reencontro, como esse fato da impunidade é um fato injusto, um fato que o deixou emocionado, isso retomou toda a experiência psíquica negativa, né, emocionada, e fez com que essa violenta emoção despontasse num domínio que impediu o réu de lidar com os fatos. O exemplo que eu tinha era um exemplo muito machista, que era dado pelo professor Roque Brito Alves, mas é o jeito, às vezes é didático também, para compreender. O sujeito chega em casa e encontra a mulher o traindo, né? Se ele age de rompante, de pronto, não deixa de ser uma ação homicida. Hoje, obviamente, a gente vai encontrar essa discussão sobre se é ou não feminicídio, que seria uma qualificadora. A gente vai observar que existe a possibilidade do homicídio qualificado privilegiado quando essa motivação, quando não se tratar de motivação ou de elementos subjetivos. Então, hoje, esse exemplo morreria, né? Porque o feminicídio é uma elementar subjetiva para qualificar. Então, eu estou dando um exemplo altamente ultrapassado. Mas a didática nos dá a ideia de que se o professor Roque colocava, se o sujeito age ali de ímpeto, existe o domínio. Se ele saiu de casa, foi pensar, foi para um bar, pensar no que ia fazer ou deixar de fazer, aquilo que ele vai cometer é só a influência. Ou seja, houve um intervalo de reflexão entre aquilo que era uma contribuição injusta, né, considerada uma contribuição injusta da vítima para a prática criminosa, e nesse intervalo de reflexão, ele retornou e praticou o crime, então não há mais domínio, ou há aí apenas influência da violenta emoção. Então, essas são questões onde é exatamente isso. Se alguém lhe faz uma acusação injusta e você repele de rompante de imediato, inclusive se é só verbal, isso é até uma legítima defesa. Depois a gente vai observar aqui que os crimes contra a honra admitem a retorção imediata, onde o sujeito se opõe de imediato àquilo que está sendo dito, ou àquilo que está sendo falado. Bom, se isso é feito, né, o sujeito tem essa perspectiva do domínio da violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Bom, eu gostaria de colocar aqui para vocês essa dimensão de que essa ideia da redução da pena que vem aí imposta vai trazer também uma outra categoria no tocante às qualificações, né, na hora da dosimetria, que é a chamada causa de redução da pena.
ou causa de diminuição da pena da parte especial. É isso que temos no parágrafo 1º do artigo 121. Uma causa minorante ou de redução da pena. Não é uma atenuante. Qual a diferença para atenuante? Que aquela atenuante do 65 não impõe uma quantidade para essa redução. Essa redução é apenas judicial, é o juiz que determina o quanto reduz. Essa aqui, legalmente, existe uma quantidade variável de 1/6 a 1/3 de redução que está aqui previsto, né? Então, nós temos aí uma outra... Sim, quais os nomes, professor Andriele pergunta. Atenuantes, não há uma quantidade para essa redução. Minorantes ou causas de diminuição da pena, né? Causas de diminuição da pena, nós temos uma quantidade fixa ou variável de redução, que é o que ocorre aí no parágrafo 1º. Então, o domínio, veja, apenas no tocante ao homicídio, eu não posso classificar isso para todos os tipos penais, porque é uma causa de privilégio, é uma causa privilegiadora, né? Ela está prevista para o homicídio, que na realidade é aquela história. Se alguém está sobre o domínio de uma violenta emoção, também está sobre a influência. Domínio ou influência tem apenas uma diferenciação com relação ao intervalo ou não de reflexão para reagir ao fato, né? Se algo é feito de rompante sem intervalo reflexivo, existe domínio. É óbvio que, mesmo que eu não tivesse, por exemplo, a previsão dessa causa privilegiadora do artigo 1º, eu teria a atenuante do 65, porque toda influência é também um domínio. É a mesma questão entre emoção e paixão. A diferença é que a emoção é aguda, a paixão é crônica. Óbvio que hoje a gente tem que fazer toda uma reinterpretação dos crimes passionais. Aqui aquela ideia da década de 20, né, do século passado, quando Rabinovitz e o próprio Enrico Ferri e outros fizeram a classificação lá dos criminosos, e chegaram a... E até antes, né? Lombroso já tinha feito também no século XIX, ou seja, aquilo que se imaginou entre a segunda metade do século XIX e o início do século XX, de que o criminoso passional era um criminoso eventual, que não reincidia, que ficava eternamente com remorso daquilo que havia praticado, foi aos poucos sendo modificado também no imaginário da comunidade jurídica. Então, hoje, primeiro tem um texto que é de uma promotora pública, né, que faz uma averiguação, é um texto bom no contexto brasileiro, que faz uma averiguação dos casos de criminosos passionais, né, A Paixão no Banco dos Réus. Eu esqueço o nome da autora agora. Eu até tenho esse livro. Mas aqui tem um monte de livro que eu vivo perdido também, né? Eu não sou muito organizado na maneira como eu... Então, A Paixão no Banco dos Réus é um livro fantástico, porque ela vai relatar, desde aquele caso lá do Dock Street, né, e outros casos de crimes passionais, e vai demonstrando que, na realidade, não é assim. Aquilo que o imaginário criminológico positivo... Luísa Najib, exatamente, Milana. Milana tem trabalhos, né, sobre a Luísa Najib. A Paixão no Banco dos Réus, ele vai revelar exatamente a ideia de que aquilo que a criminologia clássica via como um criminoso eventual, que fica eternamente em remorso, dentro da estrutura patriarcal de uma sociedade machista, né, autoritária, esse sujeito, na realidade, reincide, apresenta as mesmas crises de ciúmes, né? E aí muitos autores já começavam a classificar esse tipo de quadro emocional injustificado, muitas vezes, sem contribuição da vítima,
como uma motivação torpe ou fútil, né? Dependia muito do contexto em que isso ocorria, que, na realidade, transportava-se já para a ideia qualificada. Isso já era exposto, né, no tocante a essa questão. E agora, com a qualificadora do feminicídio, né, o crime contra a mulher por razões de condição do sexo feminino, torna-se extremamente complexo. Uma coisa que me dizia um professor, né, Albérico, né, que era promotor, ele disse, não sei por que a gente gasta tanto tempo explicando o homicídio simples, porque na prática processual só existe o qualificado, né? Que a turma só denuncia já incluindo uma qualificadora. Na realidade, a grande maioria dos fatos vem com a qualificadora. E mesmo quando não vem com a qualificadora, se aparece naquela ideia, naquela hipótese de homicídio simples praticado com atividade típica de grupo de extermínio, é extremamente complexo simplificar isso tudo por conta dessa questão, né? Então, dentro dessa hipótese, né, que eu estou aqui colocando para vocês, a paixão no banco dos réus, né, vai exatamente deslocar hoje essas hipóteses que eu tinha, talvez, desse tipo de alteração. Mas serve para aquele caso do sujeito que, depois de tantos anos oprimido, né, num rompante de raiva após até aqueles casos onde a mulher, depois de anos de maus tratos do marido, de ser viciada, ela reage a uma última injúria, ou uma última agressão, isso visível, e mata o sujeito, né? Isso pode, sim, está dentro da causa de privilégio e você falar em domínio de violenta emoção por contribuição injusta da vítima. É um sujeito violento que sempre bateu na mulher, que sempre humilhou, que sempre... E aí, aquela ideia da gota d'água, né? Não faça não, que pode ser a gota d'água, né? Está na canção, né? Não, é mais ou menos isso. Né? Você reage e aí você pode falar, depois de uma contribuição injusta aí da vítima, por provocação. Então, não é que some essa ideia do privilégio, mesmo nesses quadros. Depois, alguns quadros emotivos, é aquela perspectiva do quadro passional que pode advir de uma esquizofrenia. E é muitas vezes o que alguns advogados alegam, por exemplo, de gente que de repente imagina a mulher traindo o tempo todo, né? Tem aquela hebifrenia, vê até o sujeito que trai que é falso, é mentira, né? Se isso ocorrer, no caso de esquizofrenia, aí a gente não está aqui diante dessas causas de emoção e paixão que acometem pessoas normais, mas do artigo 26 do Código Penal. Aí eu vou ter que averiguar se esse fato da esquizofrenia excluía a capacidade psíquica dele ou apenas prejudicava, e aí vamos tratar da ideia da culpabilidade diminuída do parágrafo único do artigo 26. Então, cada caso concreto tem que ser assim averiguado, né? Eu não posso tratar, né, dessas hipóteses, mas essa distinção entre influência e domínio só serve para a hipótese do homicídio. Óbvio que todo domínio é também uma influência. Então, nos demais tipos penais, pode haver a redução da pena como atenuante genérica lá pelo 65, tá certo? Então, essa distinção aí só vai nos servir, só traz algum... Diga aí, aqueles... Tá. No Código Penal de 1890, tinha uma previsão, que a perturbação dos sentidos e mesmo da inteligência afastava a culpabilidade. Hoje, a gente sabe que isso não é mais possível. No que diz respeito a essa legítima defesa da honra. Entendi. Mas, eu estou falando do ponto de vista técnico, mas existe a possibilidade
possibilidade de essa legítima defesa da honra ser reconhecida pelo tribunal de júri? É essa questão da soberania do veredicto do júri. Mas aí eu teria que ter, vai sempre ser questionada a ideia de um julgamento em desconformidade com as provas dos autos, né? Então, daquilo que objetivamente você pode provar. Uma coisa, gente, qualquer bem jurídico tutelado no Código Penal que diga respeito às pessoas, né, entre os crimes contra a pessoa, que é exatamente o primeiro título, né, do Código Penal, então a liberdade, a honra, a intimidade, quaisquer deles permitem a legítima defesa. Então, existe uma legítima defesa da honra, mas ela existe na proporcionalidade dos crimes contra a honra. É aquela retorção imediata à injúria. O sujeito chega para você e diz, eu vou pegar capim. Aí você responde, não, eu quero chá, eu posso trazer um capinzinho para você, né? Ou seja, é uma retorção imediata, entendeu? Isso existe, isso é uma legítima defesa da honra. Funciona. Agora, a partir daí, você classificar essa imagem de permitir-se, por essa perturbação psíquica, né, o homicídio, né, é desproporcional. Ainda que haja uma certa contribuição da pessoa, é desproporcional até em quem lhe desonra, embora tenha aquela fábula lá da advocacia, do camarada que começa, excelentíssimo juiz, excelentíssimo membro do Ministério Público, excelentíssimos jurados. Aí depois repete, excelentíssimo juiz, ele passa 8 minutos falando a mesma coisa ao juiz, pare com isso que eu não... Aí ele diz, o meu réu era chamado todo dia pelo apelido dele, durante 10 anos. Aí ele não aguentou mais, matou. Vocês não aguentaram aqui alguns minutos, deu elogiando, falando coisa boa, né, sobre... Então, essa questão da reação, né, da emoção, que fica dentro dessas hipóteses, né? Mas isso não justifica, é desproporcional, né, gente? Você não pode proteger um bem jurídico chamado honra pelo sangue, né? Isso talvez valha numa comunidade, sei lá, na Córcega Antiga, na Sicília, na Vendetta, né, do sul da Itália, mas à medida que a gente foi se civilizando, foi atingindo um grau, hoje até a gente tem outra ideia, porque se o sujeito... Óbvio que houve um tempo que se imaginava que a desonra era do indivíduo, que era traído, né? E ainda se continua criando essa imagem, né, no meio social, mas não é, né? Se a gente perceber direitinho, o sujeito, o que trai, né, a pessoa que trai é que, de fato, digamos assim, se desonra, né? Tem dentro de si essa hipótese. E aí não há nem mesmo uma justificativa para isso. É complexo. Eu não diria que a gente vai estar diante de um conceito acabado ou fechado. Essa discussão sobre crime passional, ela persiste, né? E ainda é articulada. O que se questiona, inclusive tem um trabalho muito bom de uma orientanda minha, agora, que foi exatamente como se deve portar a Defensoria Pública na defesa dos autores de feminicídio, porque eles são obrigados a fazer a defesa, que é a proteção de vulneráveis, de hipossuficientes. Mas o tipo de discurso, o tipo de articulação da defesa, ele deve conter a mesma linguagem, por exemplo, utilizada determinados advogados particulares, ou dentro de uma linguagem que por exemplo, ofenda, né, a questão da mulher, ou os direitos da mulher e tudo mais. É esse o questionamento, porque é um ponto cego e complexo, porque, por um lado, a Defensoria Pública é a principal responsável
pela tutela das mulheres e pela proteção, né? Tanto dada pela Lei Maria da Penha, quanto pela proteção dada, né, pelo código em geral, pela forma como as coisas se apresentam. Então, temos isso. Por outro lado, eu estou aqui colocando, né, por outro lado, a Defensoria Pública também é responsável pela defesa dos réus pobres. E você restringir linguagem numa defesa prejudica aquilo que a gente chama do Instituto da Ampla Defesa, da defesa plena. Então, não é fácil, não é uma coisa que esteja acabada, né? Você dizer, não, mas ele não pode articular um discurso machista, ele não pode... Mas se você restringe, você acaba com o direito também da ampla defesa e as pessoas veem aí um limite, uma coisa que as coloca contra a parede, né? Muitas defensoras revelaram isso, eram defensoras públicas e diziam, poxa, a gente não pode articular alguns elementos que são considerados uma linguagem patriarcal machista, mas também que se eu me nego, eu não estou fazendo a defesa completa do meu cliente, porque o júri geralmente é patriarcal e machista e é quem decide. Né? Professor. É uma coisa difícil. Diga aí, Charles. Boa noite. Boa o noite. Advogado particular, quando contratado, ele pode opor-se a não defender uma causa. E aí, digamos que o defensor público ele é obrigado a defender uma causa, mesmo que não seja de sua vontade? Se ele tem aquela ideia de que a defensoria nem sempre tem um substituto, né? Se ele não tiver, ele é obrigado, porque ele está numa tutela pública, é um munus público, é um encargo. Né? É complexo isso, entende, Charles? Eu compreendo o que você está colocando. Entendi, professor. Porque eu vi um vídeo de um criminalista, um advogado criminalista, justamente falando isso, que ele já chegou a trabalhar com diversas causas que... Sim, enfim. sim. Se ele tiver naquela vara ou naquela outro, é algo que ocorre, sabe? Mas nem sempre tem, só vai ter aquele defensor. E hoje também não pode haver nomeação dativo, porque o réu não pode compactuar com isso. É muito complexo, né? Ou seja, a gente vai ter aí a gente tem uma série de problemas, Charles, com relação a isso. Por isso que essa investigação, ela coloca as pessoas na parede, porque você, por um lado, é responsável pela proteção da mulher. Por outro lado, está dentro de um júri que, às vezes, articula discursos. Como reduzir isso? Né? O que está se tentando é demonstrar que essas pessoas também são vítimas, de certa maneira, de uma estrutura patriarcal, que exige o sangue pela honra, né, que exige... Então, tudo isso é produto também, as defensoras que foram entrevistadas, elas colocam, não é que a gente articula esse discurso propriamente, mas a gente diz que essas pessoas que praticam esses crimes também estão submetidas a uma cultura que os vitimiza, que os obriga, muitas vezes, a tomar uma atitude em desconformidade com a norma, e isso é o que a gente hoje tem chamado de criminologia cultural, imaginar que essas estruturas, elas estão postas, e nem todo autor que está praticando aquilo em si, é um sujeito que talvez não tenha tido a oportunidade de tomar consciência, por exemplo, desses conceitos mais avançados com relação à igualdade da mulher e tudo, porque a estrutura não permitiu. Ou seja, ele foi, talvez... Isso tem a ver com o fato de ser rico ou ser pobre, né? Mas tem a ver com a estrutura de socialização dele. Ele foi realmente socializado com uma imagem que levou a todo esse processo, né? Então, é também uma vítima dessa estrutura. Diga aí. Assim, na minha opinião, eu entenderia que seria mais comum que se fosse em regiões com menos escolaridade, por exemplo, interior de cidades, principalmente no Nordeste, situações mais específicas. Agora, na urbanização, assim, não seria meio que passar pano, não? Porque a gente já tem tanta informação e, às vezes, o homem é um pouco egoísta, né? E acha que
a mulher está subordinada a ele e acaba excedendo alguma coisa, comportamento, e age com agressão. Eu acho que tem muita coisa nessa estrutura de violência, né? Eu não estou aqui querendo ingressar ou tratar disso propriamente, né? Mas só para mostrar que não é fácil definir a emoção e a paixão e onde eles vão se enquadrar, se é realmente numa causa de atenuação ou se é numa causa de qualificação e de uma maior reprovação penal. Compreendem isso? Ou seja, isso vai depender muito dessa análise do caso concreto. E temos, sim, muitas dificuldades, Charles. É um fato complexo, né? Por um lado, eu sou completamente favorável ao discurso feminista, ao discurso progressista, né, de avanço, de proteção da mulher, de igualdade e tudo. Mas, por outro, eu compreendo que, dentro desse contexto, me lembro até hoje de um relato da professora Marília, que é fantástico. Uma mulher que era vítima de violência doméstica denunciou o marido. E hoje, mesmo que o crime da lesão corporal leve, mas a lesão corporal por violência doméstica está no artigo 129 do Código Penal, no seu inciso, está dentro de uns parágrafos, vou colocar aqui, ela é vista como uma forma qualificada da lesão corporal. E aí não é mais tratada, o sujeito, por exemplo, não vai ter, né, o direito, né, no parágrafo 9º, né, se a lesão for praticada contra o ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva, ou tenha convivido, né, artigo 129, parágrafo 9º, né, ou ainda prevalecentes do agente de relações domésticas de coabitação e de hospitalidade, a detenção de 3 meses a 3 anos. Esses 3 anos aqui fogem da programação dada pela estrutura da Lei de Juizado Especial Criminal e permitem a custódia. Então, o sujeito pode ficar preso, ainda que preventivamente. Olha a complicação, né, que isso aí vai trazendo nesse espaço. Então, é adotado sobre ele uma intervenção maior. O que foi colocado pela professora Marília Montenegro é que, acompanhando um caso específico, eu não estou querendo aqui exponenciar o caso, mas para mostrar como essas soluções, às vezes, são trágicas. O sujeito que era considerado até uma pessoa respeitada na comunidade em que ele vivia, querido, inclusive, mas se envolveu num episódio de violência doméstica que foi encaminhado, obviamente, pela mulher, com toda a razão, né? Não estou aqui tirando a razão, tem que encaminhar, né? Tomar as providências, e assim foi preso. Deu azar de cair no Aníbal Bruno no dia em que teve uma rebelião. E ele foi morto, né? Nesse momento. Então, os filhos que estavam com essa mãe disseram: mãe, a gente nunca vai perdoar você porque você matou o papai. Era assim, né? A situação que eles colocaram foi essa. A culpa do papai estar morto foi você. Não foi. Eu não estou aqui querendo tornar a vítima dentro de uma vitimização secundária. Lógico que não foi. Mas isso é psicologicamente complexo por conta da tragédia que se pronunciou numa ação dessa, né? Era um sujeito que nunca tinha sido violento e tal, mas a gente cria as normas de proteção, mas não imagina esses distúrbios, né, que às vezes podem acontecer em casos concretos. Óbvio que hoje, o que é praxe, o que é comum, até porque tem aumentado o volume de feminicídio, mesmo durante a pandemia, né, foi um dos poucos crimes que atingiu, né, um volume alto, é a mulher ter seu ambiente de insegurança. Engraçado, o lar, que devia ser o local de abrigo e de acolhida, é o ambiente mais violento para as mulheres. É o local onde elas são quase sempre massacradas, né? E isso é horrível, né? Você imaginar que o ambiente mais estável, que deveria ser mais confiável, é onde você pode sofrer violência, né? É isso que eu quero aqui colocar.
o normal e o que é praxe é isso, mas eventualmente podem acontecer esses desvios, podem acontecer situações como essas, e a gente não tem aí uma resposta, é trágico, né? São fatos trágicos. Agora, se você não oferta essa proteção, o que é comum é que a mulher seja massacrada e morra, né? É essa outra questão. Você vai sempre por aquilo que é regra, né? Por aquilo que é comum. Mas não quer dizer que a gente esteja livre desses fatos. Diga aí, Jonatas. Professor, a gente, é só um detalhezinho, ter a clareza também, e a defesa de um determinado cidadão que praticou uma determinada conduta. Então, se você faz aquela defesa, você não está defendendo a violência contra a mulher, né? Não. É um outro crime. Então, é preciso a gente, de certo modo, ter essa clareza que é uma defesa técnica dentro do que a ética permite. Então, você vai fazer aquilo ali porque, de fato, é um ofício, tá na defensoria, mas você não coaduna com aquela conduta, de modo algum. Então, da mesma forma, para as questões de outras questões, de corrupção e tantas outras questões, se a defesa estiver taxada como a perspectiva da defesa daquele crime, fica uma situação muito, muito ruim para a defesa, né? Muito bom, Jonas. É isso. A ideia central é essa. A defesa, ela tem que se ater aos termos técnicos e buscar isso, embora a gente sabe que no júri tem esses apelos, né? É como diz, olha, o júri é uma questão cultural também, né? Depende muito de onde esteja o júri, de qual contexto esteja, porque existe o princípio constitucional da soberania dos seus veredictos, e nem sempre você vai poder protestar, né, por um novo júri, ou buscar, né, hoje até não existe mais, né, aí você vai ter que entrar na ideia dos autos e das provas trazidas para fazer esses questionamentos, buscar a nulidade, o que é muito complicado, né? Professor, Então, diga aí, Cícero. Me permita também fazer um adendo aí, para reforçando aí o que o Jonathan falou, né? E até o senhor já abordou, que a gente não pode perder de vista que o direito da ampla defesa e do contraditório é uma garantia fundamental também, ou seja, está ali no rol de cláusula pétrea, né? E que, independente do crime, o indivíduo ele tem que ser tratado como ser humano, assim como combatemos qualquer injustiça contra as minorias, né? Em nome dos direitos humanos, garantir que a pessoa tenha a ampla defesa, o direito à ampla defesa e o contraditório, que é cláusula pétrea, faz parte do devido processo legal, é também direitos humanos. E eu sou uma das pessoas que sou muito defensor dos direitos humanos no sentido amplo e irrestrito, né? No ambiente de trabalho, na sociedade, em qualquer que seja a ocasião. Eu sou sempre defensor dos direitos humanos e também em favor das minorias, mas não deixo de reconhecer que essa pessoa, embora tenha cometido um delito, um crime, ela deve ter direito sim, e se não tem condições de pagar um advogado, porque como o colega Charles aí adiantou, o advogado particular, ele tem o direito de não se recusar, porque ele é particular. Agora, quem se coloca para ir para uma defensoria pública, ele tem que entender que ele está indo para servir, em nome do Estado, aqueles que dependem, né, do Estado, que vai precisar da ação estatal. E daí, ele, se só tem ele tem que fazer a defesa, né, realmente, para que o cidadão seja julgado e punido da forma da lei, sem nenhuma injustiça. Isso. Parte de direitos humanos, independente se foi feminicídio, qualquer que seja. Assim como um adolescente, um menor de idade, quando comete um crime, que ele deve ser tratado de acordo com a lei e ter os direitos humanos dele respeitados. Então, essa visão ela tem que ser ampla e irrestrita em relação aos direitos humanos, independente de qual Exatamente. Agora, em princípio, o que nos importa saber nesse exato momento é que emoção e paixão não excluem imputabilidade.
Se excluísse, era muito fácil, né? Eu ia poder chamar juiz de futebol de tudo no mundo, a todo momento, e hoje não pode também, né? Você pode estar xingando o juiz o tempo todo. Né? Existe essa... Porque, não, porque eu tô com raiva. Você tem que ter o autocontrole psíquico, né? Essa questão de que isso faz parte, né, do comportamento. Professor, diga aí. rapidinho, eu tenho uma dúvida para ver se eu não copiei errado aqui. Essa questão de a emoção, ela ora ser considerada como um atenuante e ora como qualificador da pena, é uma discussão que existe só no âmbito dos crimes passionais, né? Sim. Ou eu viajei, é isso, sim. né? É porque houve uma evolução histórica do crime passional. Para a criminologia Sim. positiva e clássica, era um criminoso não nocivo. Olha, é quase um sujeito que não vai repetir, que não vai reincidir. E hoje se sabe que não, que geralmente esses caras, vários assassinos de mulheres assassinaram mais de uma. Ou o sujeito que é violento contra a mulher, ele é violento em quase todos os relacionamentos que ele tem, né? Ou em todos, né? Ou seja, se ele não passa por um processo realmente de restaurar psiquicamente esse comportamento, né? Ele não vai conseguir se relacionar mais, né? Ele vai ser um sujeito violento propriamente. Não existe isso, dizer que essas pessoas cometem crimes eventualmente. É isso que eu quero colocar. Isso já morreu, né? Aí nos demais crimes não tem essa discussão. A emoção e o outro que eu esqueci. A emoção, o que a gente tá falando? Não tem, porque de qualquer forma, todo crime vai ser produto também de algum quadro emocional, a não ser que eu seja realmente um assassino frio, né? Que não tenha... não é assim, né? Nem todo... E mesmo assim, tem sempre alguma motivação. Né, professor? Vai ter a paixão pela profissão, né? Pode ser, de repente é isso, né? O sujeito, eu faço direitinho as coisas, né? Essa a ideia, né? Tá me lembrando aquele filme brasileiro que é bom para danado, que o sujeito mata a gente aí no interior. Era tipo um matador de aluguel, né? Aí ele tinha raiva quando o serviço não era perfeito, né? Não dava certo, porque ele já começava a olhar a foto do cara para ter raiva, né? Que é essa ideia do... que ele disse que tem que ter algum tipo de envolvimento, né, Rosicléia? Você não vai... é aquela história do sentimento, né? Aí disse, você está me contratando, quanto é a paga? A paga é tanto. Aí o cara já vai olhando para a foto, estou começando a odiar, né? Batendo assim, né? Já vai criando o quadro emotivo para justificar, né? Essa questão psíquica, infelizmente, existe. Faz parte do contexto. E é exatamente por isso que não pode excluir a imputabilidade. Porque nós estamos sempre subordinados a emoções, né? O nosso contexto humano é um contexto emotivo. Bom, a embriaguez é outra coisa também que não dá para excluir, né? O sujeito... a aula de embriaguez é bom na sexta-feira à noite, né? Depois... Bom, então nós temos aqui... Está entrando no período daqui a pouco da lei seca, né, professor? Com esse período das eleições. Mas agora a gente está tudo em casa, né? Está tudo em casa, está tudo preso. É ruim para danado, né? Embora eu cortei aqui a cerveja, não compro mais cerveja, não compro mais nada, estou mal para danado, não tenho... com medo até de sair para essas coisas, né? Bom, mas é bom você ficar abstendo, pelo menos passa um tempo assim, sóbrio, né? A embriaguez... Ô, professor, diga aí. Só voltando um pouco, aproveitando, a gente acabou de sair de emoção, certo? Certo. Eu estou vendo um artigo aqui sobre a imputabilidade no caso de infanticídio em mulheres grávidas no estado puerperal. Existe algum tipo de atenuante? Porque ele já é configurado o crime, né? E tem as classificações. Mas é infanticídio? Não existe nenhum tipo de atenuante nesse caso de... O infanticídio já é um atenuante, né, Charles? Porque ele está dentro da ideia de uma forma privilegiada do homicídio. Porque se não fosse infanticídio, seria homicídio. Então a pena já está lá
bem reduzida, né, no tocante à mulher. Eu não estou entendendo qual é a motivação desse seu artigo, o que é que ele está colocando, né, com relação Não, é meramente explicativo, ele é meramente explicativo. Pois é, o infanticídio já é uma hipótese típica à parte, no caso brasileiro. A gente não tornou ele, por exemplo, uma forma privilegiada do homicídio. Ele é um tipo penal, ele tem a autonomia de um tipo cujo sujeito, agora é um crime próprio, que o sujeito ativo só pode, em princípio, ser a mulher, né, que esteja sobre essas condições, em estado puerperal e o crime seja cometido durante ou logo após o parto. Existe um elementar. Bittencourt diz que, eu já tive até uma discussão, né, É exatamente ele a referência do artigo, eu acabei de ver. Aí ele trabalha essas duas elementares como elementares normativas do tipo, né, a influência do estado puerperal e o durante ou logo após o parto. Mas a influência do estado puerperal é um elemento biológico, que pode atingir organicamente a pessoa e realmente determinar um quadro emocional um tanto prolongado que alcança as mulheres no período da gravidez, que pode levar a uma depressão, que é chamada depressão puerperal, né? Então, é um quadro psicológico, é um quadro orgânico, e eu não poderia considerar isso um juízo de valor. Ele diz que é um juízo de valor porque vai ser avaliado, mas tudo que é objetivo também é avaliado em termos de prova. Então, não é um elementar normativa, porque não é um elementar em si originária da cultura. O durante ou logo após o parto é um elementar temporal também de análise objetiva, porque o tempo, embora seja também um elemento cultural, eu estou aqui colocando o tempo, principalmente o tempo do relógio, ele não existe, é uma convenção, né? Esse tempo que nós cronometramos, vamos começar a aula às 8h40, terminar às 10h20, sei lá, isso aí é uma convenção, a gente está convencionando, esse é um tempo convencional, mas é também uma elementar objetiva, do tipo, né? Então, essa é uma coisa que eu discordo dele nesses aspectos. A outra questão é se essa influência puerperal, ela teria seria um quadro emotivo, né, prolongado, que submete a vítima. Nesse ponto eu até concordo, agora só que não tem aquela ideia da atenuante, porque você esquece que no 65 existe a necessidade de contribuição da vítima. Em que a vítima aí contribui de forma injusta? Não há, né, uma contribuição injusta da vítima para a prática. Nem no 121. Na verdade, você tem uma causa de privilégio específica, com um delito específico, que é o de infanticídio. Hoje, a discussão maior é sobre a coautoria do infanticídio. Aí sim, você gera uma discussão sobre como responde o coautor da mulher infanticida. Se ele responde também por infanticídio ou se ele responde por homicídio. Aí sim a gente poderia gerar. Eu tenho uma tese particular de que, quando é a mulher que promove a execução e o sujeito só colabora, ele também é coautor, por conta daquilo que o artigo 30 do Código Penal coloca. Não se comunicam as circunstâncias e condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do tipo. Essas circunstâncias de do estado puerperal que influencia a mulher, né, do durante ou logo após o parto, elas são elementares do tipo de infanticídio. Elas se comunicam, em princípio, ao coautor por aquilo que está aqui no artigo 30. Né? A ressalva é dela não ser elementar do tipo. Mas como a gente criou um tipo específico do infanticídio, e eu tenho como autoria principal a mulher, né? A mulher infanticida é um crime próprio, alguns autores até diriam, o durante ou logo após o parto, o homem também pode contribuir, praticar. Mas o problema é a influência do estado puerperal, é algo que só a mulher poderá estar sobre essa influência. Mesmo assim, o coautor do infanticídio, em princípio, estaria dentro do artigo 30. Mas se ele pratica o ato de execução,
se o ato dele não é só uma contribuição na execução da mulher, ou já tem dúvidas se isso não seria um homicídio, e aí ele responderia por homicídio e ela, que está sob essa influência, pelo infanticídio. É só aí que existe uma discussão, né, de como a gente vai tratar essa hipótese. Bom, porque aí é um quadro emocional que não vai se comunicar, porque é uma circunstância pessoal, né? A influência do estado puerperal e as emoções geralmente são pessoais, né? Elas não se comunicam. Vejam, na questão da embriaguez, antigamente eu imaginava que embriaguez era uma só, né? Mas depois que a gente começa a estudar direito penal, aí começa a surgir tanto nome para embriaguez, que tantas classificações de embriaguez, né? Porque tem a embriaguez voluntária, a embriaguez culposa, a embriaguez pré-ordenada, a embriaguez acidental, e ainda existe a embriaguez decorrente de toxicodependência. Vamos começar por essa última, que é a mais simples, porque é o seguinte: se o sujeito é alcoólatra ou toxicodependente, eu posso começar a fazer essa análise na ideia das categorias de doenças mentais, porque está lá especificado, e vai para o artigo 26 do Código Penal. Então, eu posso. Por isso que o artigo 28, quando diz não exclui a imputabilidade penal, a embriaguez voluntária ou culposa, essa questão também traz uma interpretação restritiva, porque se houver uma toxicodependência, eu posso fazer a análise da inimputabilidade. Geralmente vai ser no parágrafo único. Haverá só uma culpabilidade diminuída, mas é dentro dessa sistemática. Vamos para a embriaguez voluntária. O que é a embriaguez voluntária? É o cara que sai para beber, né? Tem sempre eu lembro sempre de um amigo que, quando dava a sexta-feira, ele enlouquecia, e dizia: hoje eu vou tomar a cana do apocalipse. Ou seja, eu já imaginava que ele ia ver a besta fera, né? A gente não ia encontrar mais com ele, né, durante muito tempo. Então, dentro dessas circunstâncias, essa embriaguez aí é a embriaguez voluntária. Ele já está querendo se colocar no estado de embriaguez. Ele já declarou isso. Isso é mais do que intencional, né? A embriaguez culposa é: hoje eu vou sair para beber, vou tomar só uma dose, estou muito afim e tal. E, de repente, acaba pegando, né? Aquela hora onde o sujeito talvez esteja aí uma baixa contenção e, mesmo sem querer, ele acaba, mas ele está fazendo isso por um ato voluntário também, de certa maneira, né? A embriaguez voluntária ou culposa, ela, pelo álcool ou substância de efeito análogo, ela não exclui. Existe, inclusive, uma hipótese de embriaguez voluntária que é a agravante da pena. É o sujeito se colocar no estado de embriaguez para praticar o crime, a chamada embriaguez pré-ordenada. A embriaguez pré-ordenada, ela está prevista no artigo 61 do Código Penal. Vejam, são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Ter o agente cometido o crime, vejam aqui, dentro dessa hipótese, né, quando a linha L, em estado de embriaguez pré-ordenada. Antigamente se fazia até uma interpretação dentro daquilo que a Aquiles colocou, que os códigos anteriores trabalhavam só a ideia da perturbação psíquica que afetava o entendimento do caráter ilícito, entre eles a embriaguez. E aí, por conta dessas hipóteses, se dizia que quem colocava os outros em risco dentro dessa estrutura da embriaguez, tinha uma ação que era livre na sua causa, né? Que é a teoria da actio libera in causa, né? Que foi a libera in causa. Porque é que nem o filme Se Beber Não Case, né? Ninguém lembra o que é que ocorreu naquela noite, e quando vai lembrar, ou recordar, a coisa foi... Mas tudo que você cometeu dentro dessa estrutura de uma embriaguez voluntária,
eles diziam que como a ação era livre na sua causa, as pessoas se tornavam responsáveis por essas consequências, de maneira que isso fazia com que elas respondessem pelos fatos e pelos desdobramentos dessa embriaguez. Hoje a gente, óbvio que vai partir para uma estrutura funcional de gerenciamento de risco. É óbvio que o estado de embriaguez, para determinadas atividades sociais, especialmente dirigir, né, operar máquinas, fazer cirurgias. Imagina um médico que, para cirurgiar, precisa cheirar cocaína, né? Eu já vi aí, já soube dessas hipóteses, né, antigamente. Aliás, tem um relato de medicina na Sorbonne, porque até a década de 30 do século passado, cocaína era vendida em farmácia e não era criminalizado, né, na maior parte do mundo. O próprio Freud fez uso como remédio, né, era estimulante e tal. Aliás, até o Papa Leão XIII dizem que fez uso, né, porque não era visto como algo criminoso. Nem o usuário estava, nem... E o tráfico era na farmácia. Então, nesse caso, o professor Freud está explicado, né, agora? Não, nem tanto, Rosicléia. No caso dele, era a dor. Quando ele teve câncer, ele passou 14 anos com tumores que apareciam, né, o tempo todo, e era muito doloroso esse processo, né? Então, ele fazia uso de morfina, de algumas drogas, e aí ele passou a usar também a cocaína como um elemento de reduzir a dor, né? A cocaína era usada como estimulante e como remédio para a dor, né? E foi assim, né, durante muito tempo. Agora, óbvio que não é essa cocaína que a gente consome hoje, né? As pessoas que passavam pela ideia da farmácia dizem, inclusive, que a cocaína de hoje ela tem de 50 a 60 substâncias muito mais prejudiciais à saúde e tudo do que essa cocaína fármaca que era vendida até a década de 30, né? Ou seja, ela tinha um grau de pureza maior, ela não fazia tanto mal à saúde como a de hoje faz. A de hoje tem, óbvio, por conta da clandestinidade também, né? Eu estou aqui colocando, para a produção dela, ela contém, né, uma série de produtos que são maléficos, né, para a saúde. Mas o que eu quero colocar para vocês é que esse estado de embriaguez pré-ordenada, o sujeito se colocar numa situação de perturbação psíquica que leva a criar coragem para praticar o crime, ele é hoje um agravante do crime. Então, não só não exclui a imputabilidade, como pode agravar a pena do fato criminoso, do fato típico produzido dentro dessas circunstâncias. A gente vê muito isso nos casos da Lei Maria da Penha, né, professor? A questão de muitos, algumas né? vezes, o cara cria... Mas eu acho que quem é ruim, maltrata a mulher, não precisa beber, não, para... Ele, na verdade... A gente percebe ver isso, né? Essa questão de muitos dos casos, normalmente está atrelada à questão já também de uma embriaguez, né? Além do cara já ser violento... Não, mas não necessariamente esse é agravante. O agravante só se dá quando ele faz lá intencionalmente. Eu teria que comprovar que ele se colocou exatamente entendi para agora, então, praticar. assim... Agora, ele bebeu já com essa intenção de... Entendi, agora sim. Exato. Que é a embriaguez pré-ordenada, tá certo? Você colocar... Veja só, a embriaguez voluntária ou culposa, ela não exclui a imputabilidade penal, né? Então, o sujeito que voluntariamente... O sujeito que inadvertidamente, apesar do médico ter dito que não beba enquanto esteja tomando determinado medicamento, porque ele aumenta... ele exponencia os efeitos alcoólicos, e o sujeito bebe, ele age de forma culposa, né? Na inobservância de um dever de cuidado. E aí, nesse caso, eu não diria que é a teoria da actio liber causa, é a teoria exatamente da experiência humana,
que no gerenciamento dos riscos dos contatos sociais, nós nos colocamos numa posição, aí alguém vai dizer, mas professor, o cara entra numa embriaguez, porque tem os vários estágios da embriaguez, né? Que é, o primeiro estágio é o estágio, conforme Genival, né, Veloso França, o estágio do macaco, né? O sujeito fica super animadinho, brincalhão, né? É igual um macaquinho lá, se colocando, uma agilidade meio disforme, ainda não está com aquela língua pesada, mas o sujeito está caminhando para as próximas etapas, né? O segundo estágio é a fase do leão, né? O sujeito fica irritadiço, é a irritabilidade, ele começa a criar coragem para fazer de tudo, né? Ele começa a ser um leão, né? Nessas etapas. O terceiro estágio é o estágio da preguiça. Aquela tristeza, aquela depressão, que ele começa a ficar letárgico, a língua vai ficando pesada, ele já não está falando mais coisa com coisa, né? Vai entrando dentro dessa dimensão. E pode, em alguns casos, depois dessa letargia, chegar como a cólica. O que alguns autores dizem é que essa inconsciência, ela é quase inexistente, porque ela teria que estar nesses últimos estágios que só são alcançáveis, né, por algum sujeito que realmente esteja intencionando chegar a esse último grau, né? Então, dificilmente essa consciência é completamente perdida, né? As pessoas têm minimamente noção daquilo que produzem. E elas sabem que, pelo gerenciamento dos riscos sociais, a embriaguez compromete, né? Compromete a capacidade de lidar, né? Seja com a direção do veículo automotor, seja com a operação de máquinas, seja com a realização de determinadas atividades que podem prejudicar e causar consequências lesivas, danosas aos outros. Então, há um compromisso aí no gerenciamento de risco social que atribui a cada um de nós o papel de assegurar os outros nos contatos, né, contra determinados riscos. E aí a gente precisa estabelecer contatos sociais que minimizem os riscos. Quando esses meus contatos, é aquela perspectiva do funcionalismo, quando eu exponencio esse risco, eu entro num grau de responsabilidade. Então, a partir do momento que eu estou bebendo, eu tenho que ter a consciência de que vou entregar, talvez, a chave do carro para outro voltar dirigindo. Eu tenho que ter a consciência de que eu não vou poder estar operando máquina, ou que eu não estou num plantão médico, num plantão de enfermagem. Eu imagino que se tenha, né, essa consciência. E que não esteja dando aula de penal, né? Também tem isso, né? Tem que ter essa consciência para... Se bem que nessa história das aulas, não sei se o povo bota, por isso que eu não boto mais nem cafezinho, nem nada, porque disseram que tinha um professor que não estava café, não. Aquele negócio ali era o uísque, é outra coisa, né? Na xícara, só era imitação. Bom, eu nem uso mais, porque depois posso ser mal interpretado e ficar aqui com a garganta ruim, mas só vou tomar água no final. Bom, então vejam, essa questão que está aí presente, né, da embriaguez, é exatamente isso, o gerenciamento dos riscos nos contatos sociais. Nós precisamos gerenciar. E óbvio que a embriaguez provoca, né, uma série de problemas nesses contatos. A embriaguez acidental é, por exemplo, um remédio que ainda não foi testado e que, de repente, em mínima quantidade, ele pode, com uma interação medicamentosa ou uma interação química ou de alimento, provocar a embriaguez. Então, a embriaguez acidental, ela pode, no parágrafo 1º, colocar o sujeito num estado de inimputabilidade, aí sim, por isso que é uma interpretação restritiva sobre essa perturbação psíquica da embriaguez, e aí você isenta de pena. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior. Aqui é a interpretação do que é o caso fortuito da força maior.
vejam que, para a culpa, vocês lembram quando estudaram o tipo culposo? E tem dois elementos que são essenciais no tipo culposo: a previsibilidade e a evitabilidade. Você só pode evitar o que você pode prever. Você só pode evitar o que você pode prever. Aquilo que não é previsível torna-se, portanto, que inevitável. O que não é previsível torna-se inevitável. Então, houve até alguns autores que alteraram isso aí, e que eu discordo dessa alteração conceitual. Mas implica na mesma coisa, ou seja, a consequência não muda. Por exemplo, a ideia que eu tenho de força maior, de algo que submete à vontade humana, é de algo que, ainda que eu preveja, com a minha vontade, com o meu direcionamento, eu não tenho como evitar. Uma catástrofe natural, um cataclisma, um vulcão. Aí você pode dizer, pode vir uma embriaguez por força maior, professor? O sujeito sobre os gases vulcânicos e ficar num estado de torpor e isso... E ele não tem como evitar pela vontade dele, porque é um cataclisma natural, né? Não só vulcânico, né? As queimadas hoje já são suficientes, está um terror, né? Naquela área lá do Mato Grosso e tudo. Passar ali de caminhão, você viu a pista como estava em algumas imagens, né? É uma coisa tremenda. Então, só isso aí já é algo que pode levar a pessoa a perder um pouco a sua capacidade e a sua consciência. Pode levar também né, a um problema aí de perturbação dessa consciência, dessa capacidade de dirigir e tudo. Não sei se completa, né? Mas isso, ainda que eu possa prever, me submete, né? Então, eu estou dentro de uma situação de força maior. Algo que vai passar completamente imprevisível e eu não tenha como evitar é o caso fortuito, né? Porque é um imprevisto que se torna inevitável. Eu não tenho como evitar o que eu não tenho como prever, né? Essa questão aqui me vai exatamente da perspectiva de um medicamento novo, que ainda não foi testado, que não se sabe todas as suas interações, e que, de repente, por uma determinada interação, provoca, né, no sistema essa oposição. Bem, gente, eu estou aqui diante de alguns elementos que já me dão... O parágrafo primeiro leva uma... Deixa eu só terminar. O parágrafo primeiro leva uma isenção da pena. O parágrafo segundo, ele reduz a pena. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 o agente por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior não possuir ao tempo da ação ou omissão a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se conforme esse entendimento. Gente, onde é que eu quero chegar? No parágrafo primeiro, eu tenho a causa de exclusão da própria imputabilidade nessa situação, mas na embriaguez acidental. Treinamento militar, né? O sujeito faz um treinamento com gases e que dá um tempo para o cara colocar a máscara e fazer o uso das armas e tal. E isso já ocorreu, é uma situação que aconteceu. E aí o cara perde um pouco a noção do que está praticando e acaba metralhando os outros colegas ou provocando isso aí. Um acidente. É algo que se torna, embora estivesse dentro do risco que está ali sendo gerado, mas é uma força maior para aquela situação, para aquele contexto. Eu não tenho como atribuir a ele a pena, né, dentro dessas circunstâncias, se provar que ele está completamente alterado. A embriaguez, quando não for completa, né, a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior não possuir ao tempo da ação ou omissão plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento.
Então, no parágrafo 2º, eu só tenho a redução da pena. É uma causa de culpabilidade diminuída. Hoje, então, a gente já soube que a embriaguez tem uma série de categorias. Pode ser uma embriaguez voluntária, culposa, pré-ordenada, acidental, e na acidental ela se subdivide em completa, a completa isenta a pena, conforme o parágrafo 1º do artigo 28, a incompleta, ela vai só reduzir a pena, uma causa de culpabilidade diminuída, conforme o artigo 28, parágrafo 2º do Código Penal. Vai reduzir a pena aí de 1 a 2 terços, a depender do contexto e a depender da situação concreta em que ela se apresente. E a toxicodependência pode ser tratada e será tratada no artigo 26, ou como causa de inimputabilidade, aí serve para o alcoólatra, o drogado, o dependente, né, o sujeito lá da zona de crack, que esteja já quase como um zumbi, né, coitado. Ele vai estar dentro dessa dimensão da inimputabilidade, e aí ele tem que ser assim tratado, entendido. Ou na causa de redução de pena do parágrafo único. Aí você vai ter a ideia só da culpabilidade diminuída, quando você interpretar que essa capacidade é apenas relativa. Então, percebam que, por aquilo que a gente aqui está colocando para todos vocês, acho que a gente hoje conseguiu fazer essa análise da imputabilidade penal. Rosicléia, você tinha uma coisa que estava falando, lembra? Só mencionar um caso parecido, quando eu estudava em Guarabira, na época, o menino da van era novo no percurso, e a gente vinha de Guarabira ali por Cruz do Espírito Santo. E aí, aquele trajeto ali de Santa Rita, a queimada da cana-de-açúcar, né? Aquele cheiro muito forte, ele chegou a ficar, de fato, embriagado, e teve que colocar a van no acostamento, e um dos alunos foi quem veio dirigindo a van, porque ele disse, eu estou sem a menor condição de dirigir, eu vou causar um acidente se eu permanecer dirigindo, por conta do Mas cheiro. aí não foi completa, né? Foi Não, incompleta. não foi completa. Graças a Deus a para gente vocês, acha, né? isso, a gente acha Mas que ocorre. não é fácil de acontecer, né? Mas pode acontecer. E uma coisa, como o cheiro, né? Porque para quem ainda não sentiu, é muito forte o cheiro da cana queimando, né? O vinhoto já é forte, né? O vinhoto, para mim, já dá uma certa... Você passa, às vezes, naqueles canaviais maiores, eles fazem a aplicação por conta da formiga, né? Porque ele joga as pragas, né, para fora. Mas, às vezes, vem a aplicação aérea do vinhoto, ou até ocorreu um caso onde é raro agrotóxico, numa escola rural, que era a escola dos próprios trabalhadores da usina. O sujeito do avião errou o local de jogar e praticamente jogou quase em cima das crianças, né? E algumas ficaram... Óbvio que é difícil num caso como esse, é um caso fortuito, né? Que foge da previsibilidade comum e torna-se aí inevitável, mas eu estou colocando de alguém ficar realmente numa situação de torpor e venha a praticar um crime ou venha a perder essa capacidade psíquica, né? Diante dessas circunstâncias, e aí vai ser isento de pena. Professor Aquiles, então, o parágrafo 1º do inciso 2º do artigo 28 é uma exceção à regra, né? Sim. A regra é que não exclui. A regra é que a embriaguez não exclui. Então, aquela historinha do se beber não casa é falsa, né? Você assume suas responsabilidades. Aí, nesse caso, para ser a regra, esse agente, obviamente, tem que comprovar, né? Por perícia que ele estava num estado de embriaguez involuntária e completa, né? Sim. Relativamente, né? Isso com a total incapacidade de entender o caráter ilícito. E tem que provar o caso fortuito e a força maior para poder isentar a pena. Porque a embriaguez é acidental. Se não for acidental, aí não isenta.
Se foi uma embriaguez voluntária ou culposa, ele continua respondendo por aquilo que ele pratica. Entende? Tem autores que dizem que o crime de ameaça é incompatível com a embriaguez. Tem esse lance. Mas depende da idoneidade da ameaça, porque aí vai depender do caso concreto. Por exemplo, se o bêbado está lá, jogado, prostrado, está dizendo, eu vou lhe dar um soco. É óbvio que essa ameaça aí não tem a menor probabilidade de se concretizar. Então, não há idoneidade da ameaça que está sendo proferida, e por conta disso, não é porque há uma incompatibilidade com o delito de ameaça, que é um crime contra a liberdade individual previsto no artigo 147 do Código Penal. É porque o mal prometido, ele não pode ser executado. Não há idoneidade na provocação desse mal. Agora, se eu estou com uma arma na mão, minha colega, e mesmo que eu esteja lá sem condições de apontar, mas há sempre o risco no disparo de atingir, né, a vítima, mesmo eu estando num estado de embriaguez. Então, ameaçar dar um tiro já passa a ser outra coisa, e pode sim haver idoneidade aí você tem, por exemplo, no crime de ameaça, essa ideia, né, de que é possível concretizar o mal injusto e grave prometido. Em relação ao Código de Trânsito, porque o que a gente observa no senso comum, né, principalmente nos jornais, no Jornal do Meio-Dia, esses acidentes que ocorrem muitas vezes com vítimas e que, na grande maioria dos casos, o condutor, ele se recusa a fazer o teste. O teste. Porque Essas presunções, o que eu acho é o seguinte, você chegou num ponto que eu concordo que a gente, tecnicamente, deveria evoluir. Não foi feito ainda. A estrutura dogmática inclui o chamado dolo eventual, né, que é o assumir o risco de produzir o resultado, mas eu não acho que todas as hipóteses eu posso automaticamente criar uma presunção, mesmo de natureza jurisprudencial, de dolo eventual por conta do sujeito estar embriagado. Aí é complexo. Como distinguir dolo eventual de culpa consciente, né, nesses casos? E muitas vezes tem se feito por exemplo, o sujeito que vinha completamente embriagado, num carro completamente blindado, e na Cônego Barata, lá em Recife, matou a mãe, a filha, a mãe estava grávida, matou a filha e aleijou deixou, né, paraplégica a empregada, a responsável, né, pelos cuidados das crianças. E aí esse pai, como é que ficou depois, né? O sujeito ficou sem a família, né? Perdeu a mulher, perdeu a filha, perdeu o bebê, e o cara vinha em alta velocidade, atravessou o sinal e completamente embriagado. Imediatamente foi catalogado como dolo eventual. Nessas hipóteses específicas, era um cruzamento de via extremamente movimentada em Pernambuco, em Recife, que é a Cônego Barata, né? Ele atravessou isso aí sem o menor cuidado, né? Em alta velocidade, e embriagado. E aí você tem uma soma de fatores que me permitem, circunstancialmente, localizar a ideia do dolo eventual. Mas não é sempre. Aí é que está complexo, eu fazer uma presunção geral. O que tem alguns autores colocado é que talvez para alguns tipos chegou a hora de criarmos um instituto que é a chamada culpa temerária. Para contatos de risco que são extremamente graves e que o sujeito, por exemplo, se coloca num estado como esse de embriaguez, eu deveria criar uma fórmula típica, específica, que traria uma reprovação penal de maior gravidade, que estaria entre o dolo e a culpa propriamente. Eles chamam isso de culpa temerária. Mas isso é uma criação ainda doutrinária. Ela não existe no nosso contexto dogmático.
Porque aí isso, segundo eles, resolveria tecnicamente o problema de decifrar, naquele caso concreto, se houve dolo eventual ou culpa consciente, que, segundo eles, traz também uma certa desigualdade de aplicação da norma. Seria uma forma dogmática de resolver esse problema, né? Você criar, já que em alguns casos a fórmula culposa ela tem uma gravidade muito próxima do dolo. Ela está muito próxima do dolo pela experiência social. Para a sociedade, por exemplo, uma situação dessa de culpa temerária, existe até uma juíza mineira, me parece, a Sheila, que, ao tratar da culpa temerária, né, ela diz que deveria ter a mesma pena do dolo, só que reduzida, né? Você faria uma redução aí dessa pena. E serviria para determinados contatos de risco, para determinar... Imagina um maquinista de trem que resolve guiar o trem de forma embriagada e erra os binários. E, ao errar o binário, provoca um desastre tremendo, né? Ou uma saída de trilho, né? Onde morram muitas pessoas. Como é que eu vou tratar disso aí? Vai ser só dolo eventual? Como é que eu consigo, no caso concreto, captar a fórmula de Frank, né, da indiferença com relação ao resultado, do seja o que for, haja o que houver, continuarei agindo, que é a indiferença que está presente no dolo eventual, né? A diferença entre o dolo eventual e a culpa consciente. Ora, essa dificuldade é resolvida quando você cria uma fórmula que você já admite de cara que o sujeito é culpado, só que essa culpa em virtude. Aí você teria que especificar os casos, né, onde o sujeito age sob embriaguez, né, sei lá, tem determinada postura no trânsito de imprudência, né, um nível de imprudência maior, e aí você cria uma fórmula que não necessariamente precisa estipular o dolo, mas que reprime essas situações de maneira específica. Então, foi uma saída, é uma saída dogmática que tem sido pensada, porque, de fato, essa presunção de dolo, ela, inclusive, acho que é inconstitucional, ela não deveria prevalecer jurisprudencialmente, né? Muitas vezes a jurisprudência traz a ideia de que, pelo simples fato de estar embriagado, tudo que daí se desdobra está dentro do contexto de um dolo eventual, e não é por aí, né? Eu acho que a análise continua sendo de caso. A análise tem que ser de caso concreto. Mas já a culpa temerária, por ser... Foi, Jonathan, Cônego Barata. Tamarineira, exatamente. Naquela esquina onde tem a casa Zé Araújo, né? Até hoje. É antiga aquela casa Zé Araújo. Foi uma tristeza, né? Uma família morreu completamente ali. Bom, são essas as questões. Mais alguma? Então, gente, a gente hoje fica por aqui. Foi muito bom estar com vocês. Animou o dia. A gente termina o dia meio cansado, porque eu estou aqui desde as 7 da manhã, correndo para uma coisa, para o outro. Mas é muito bom estar com vocês, né? Vou fazer a mesma coisa, não dá para gravar agora à noite para repassar, mas amanhã a gente repassa para que vocês possam acompanhar também de forma assíncrona, tá certo? Então, um abração para todos, boa noite. Foi ótimo, prof. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Tá bom, obrigado. Tchau.